pena pra isso, aumento de pena pra aquilo e por aí vai. Aí vão aumentar a pena pra crimes de roubos e furtos. A questão é, o bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de que não tem proposta. Se tem uma pessoa que conhece bem o Código Penal e o Código de Processo Penal, que inclusive redige habeas corpus do próprio presídio, é o criminoso. Eles entendem bastante de direito, eles acompanham bastante a legislação penal, eles muitas vezes discutem inclusive com os advogados de defesa, mas aí um dado da realidade que você ignora, né? Não é populismo penal, é você pegar o que funciona e mais do que isso, né? De que adianta você pegar o receptador se o receptador no final das contas nunca vai pra cadeia, porque com a pena é abaixo de 4 anos, o juiz vai converter aquilo em pena restritiva de direito em vez de pena privativa de liberdade. O que a gente tá falando é justamente prender esse sujeito pra acabar, ele não abrir um negócio em um novo lugar. Kim, tu trabalha? Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até comunista, coitado, se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar pra 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir pra pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. Zé Dirceu, a gente sabe, é um dos nomes mais radicais do PT. Criminoso, de colarinho branco, um sujeito perigosíssimo e que deveria permanecer na cadeia. A justiça, ela não deixa ninguém perigosíssimo solto. Então, o que o senhor queria dizer com isso? E queria emendar também, colando com uma fala do presidente Lula de ontem, quando você nega a política, é a frase, o resultado é exatamente o surgimento do autoritarismo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse surgimento do autoritarismo, se isso tem uma relação direta, na sua opinião, já que a gente está falando de criminalizar pessoas aqui. Não, a gente não está falando de autoritarismo e criminalizar pessoas. A gente está falando de políticos criminosos, e Zé Dirceu é um criminoso. Ele pode falar, não, mas a Lava Jato foi parcial. E o mensalão? 10 anos de cadeia no mensalão. E aí eu vou discordar da apresentadora. Sim, a justiça deixa a gente perigosíssima solta e inclusive impune, e inclusive faz manobras processuais para que gente perigosíssima possa disputar eleições. O senhor disse que o PT está em pânico com a sua eleição para a vice-presidência da CPI do MST. O senhor é do União Brasil, que integra o governo, é um partido que tem ministérios. Isso não pode soar como uma contradição? Olha, Carol, quem em 2023 ainda não sabe que eu sou um parlamentar absolutamente independente dentro da minha legenda, está desatualizado, né? No mandato passado, meu partido era unânime no apoio ao presidente Jair Bolsonaro, eu era um deputado de oposição e inclusive presidi a Comissão de Educação que mais convocou na história ministros da educação para explicar escândalos de corrupção. Neste mandato, não há unanimidade no apoio ao governo, ou seja, eu estou numa situação ainda mais confortável do que eu estava. Antes eu estava isolado na bancada, dessa vez eu tenho pelo menos 19 colegas que fazem oposição junto comigo. Então, independentemente de deputados que queiram dentro do partido ser independentes, ou ser governistas, ou ser ministros, o meu posicionamento é o posicionamento do Movimento Brasil Livre, um posicionamento liberal, independentemente da legenda que eu esteja. Eu passei 7 anos à frente do Ministério da Educação, 8 se contar como secretário executivo, e você pegar o que foi feito em 4 anos, multiplica por 10, não dá metade do que eu entreguei. Em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos, Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar ainda assim a nossa educação nos piores rankings do PISA. Como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a prefeitura, para o governo do estado e para a presidência da república. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo mesmo sobre o senhor, Stedley. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, sabe como é que é na rua. Das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada. Diferente do MST, o
o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal e bancário para que nós tenhamos essa transparência. Todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da Coluna Prestes? Foi um movimento criminoso, a Coluna Prestes. Não, nunca conheci fatos como esse. E se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. O senhor deu uma entrevista citando especificamente um caso desta CPI, o que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. Nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger. Os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Eu posso até fazer uma autocrítica, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. O senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, seu presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Prender as pessoas não tá dando resultado. O que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal pra se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada pra vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. Vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento, né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem está dizendo a verdade. Essa foi a primeira votação que mostrou a fraqueza do governo Lula.
para tratar de um decreto presidencial. Esse é o tamanho do governo Lula. E é bom que eles sempre se lembrem o quão pequenos eles são e o quão minoritários na sociedade eles são, apesar do barulho da organização política que eles representam. Esse governo não tem força, esse governo não tem base, esse governo não tem articulação política. Esse governo não tem mais representatividade social. Por isso, tomem esta derrota de 322 votos e aguardem, porque daqui a pouco já vem a próxima. Senhor presidente, senhor relator, senhor José Rainha, queria questionar se a FNL, em face do processo eleitoral, prestou apoio a políticos, caso positivo, quais foram esses políticos? Deputado, a FNL é democrática e cada região, cada estado votaram em diversos deputados, fizeram campanha. Eu não tenho conhecimento de todos. Perfeito. Mas apontar um pouco pela questão democrática, deputado, que teve muitas pessoas eleitas, outras não eleitas, mas é amplo, né? Mas o senhor confirma então que a FNL prestou apoio a candidatos em eleições anteriores? Os deputados prestaram apoio, solidariedade às fortes da região, vice-versa. Então teve campanha nos acampamentos, assentamento normal, deputado, igual todas. A minha pergunta é a seguinte, senhor José Rainha, se a FNL fez campanha para algum parlamentar? Alguns lugares onde tem a FNL fez campanha, outros não. Eu tô fazendo essa pergunta, senhor José Rainha, porque apesar de o senhor ter dito que não possui CNPJ por se tratar de um movimento social, eu pessoalmente sou líder de movimento social, de movimento político, movimento Brasil Livre, que possui CNPJ, que presta contas à Justiça, que presta contas à Receita e por aí vai, né? Portanto, trata-se a FNL de uma associação de fato, apesar de não se tratar de uma associação de direito, ela não estar constituída legalmente. Sim. E eu digo isso por quê? Porque o apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao Movimento Brasil Livre se aplica à FNL. Então, com a afirmação do senhor de que a FNL fez campanha, porque isso configura campanha, doação de pessoa jurídica, justamente por isso, senhor José Rainha, eu já antecipo que há aqui sim, claramente, até por afirmação do senhor, a configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia-crime contra a FNL, contra, né, os seus membros por fazer campanha eleitoral e por cometer crime eleitoral, e devem pagar essas multas tanto aqueles que fizeram campanha como aqueles que receberam esse apoio irregularmente e ilegalmente por parte do movimento. Esse é o questionamento que eu quero fazer a vossas excelências, para quem pretende votar a favor desse projeto. Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar? Porque eu vejo muita gente pensando aqui, não, estamos pensando nos casos contra políticos, estamos pensando nos casos em que prendem um parlamentar preventivamente durante 1 ano, durante 2 anos. Se tem abuso em prisão preventiva, o que precisa ser combatido é o abuso da prisão preventiva. Agora, se a gente reconhece que a prisão está cumprindo com seus requisitos, que o sujeito é perigoso, que ele vai fugir, que ele traz um risco para a ordem pública, que ele vai continuar cometendo crime, a gente vai soltar para ele delatar? Isso não faz o menor sentido. Nós estamos criando aqui um instrumento de blindagem de organizações criminosas. Não há como desarticular uma organização como o PCC, que hoje está pagando cursinho de direito para o sujeito prestar concurso depois para o Ministério Público, para o Judiciário, para depois disputar a eleição, sem que a gente tenha um delator, sem que a gente tenha um instrumento, um mecanismo de combate à organização criminosa eficaz e complexo o suficiente para lidar com a complexidade do crime organizado hoje. Então, meu posicionamento é absolutamente contrário a essa urgência, justamente em razão do enfraquecimento ao combate ao crime organizado.